Boa noite, irmãos. Quero dar graças a Deus pela vida de todos que puderam estar aqui essa noite para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Como eu falei, nós vamos dar uma pausa em Efésios, nas exposições que nós estamos fazendo, mas os irmãos que tiverem interesse em ouvir as pregações anteriores, está na nossa página no Facebook. Fala conosco depois lá que disponibilizamos as outras exposições sem problema nenhum. Quem não me conhece, meu nome é Kennedy. O pastor ele está em viagem. E hoje, irmãos, quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias lá no livro de Salmo. Vamos fazer a exposição do Salmo número 2. Vamos fazer a leitura de todo o Salmo, mas nós vamos fazer a leitura trecho por trecho. Não vou ler todo o texto agora. À medida que eu vou lendo, vou expondo o texto para os irmãos. Esse salmo, irmãos, ele é um salmo escrito por Davi. Embora ele não pareça escrito aí na Bíblia de vocês, como alguns salmos aparecem lá, escrito canto de Davi, salmo de Davi, nós podemos ver lá em Atos 4:25, que a igreja primitiva atribui esse salmo a Davi. Nesse salmo, irmãos, nós encontramos uma mistura de temas. Nós temos a monarquia humana, ela sendo ameaçada, e Davi proclamando para seus inimigos que seu reinado apontava para uma monarquia divina. Sim, este é um salmo messiânico. Nós vemos, por um lado, a vida do rei Davi, o reinado de Davi sendo ameaçado pelos seus inimigos, e ele, é claro, como um servo do Senhor, defendendo esse reino. Só que, todavia, Deus usa a vida de Davi para apontar para Cristo, para mostrar o cumprimento de tudo isso que está no Salmo aqui, na vida de Cristo. Salmo 2, do 1 ao 3, diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Desde o princípio, irmãos, houve uma indiferença entre o povo de Deus e o resto do mundo. Essa indiferença ela é óbvia, porque os crentes, eles amam a Deus e têm prazer na lei de Deus, enquanto o mundo não tem prazer na lei de Deus. Se os irmãos puxarem pela memória rápida um panorama bíblico, podemos lembrar de vários personagens da Bíblia que sofreram por simplesmente serem crentes. Davi, ele inicia esse salmo espantado. Ele olha para seus inimigos, para essas nações ímpias, que juntas unem forças para lutar contra aquele que diz ser de Deus. Notemos, irmãos, no primeiro versículo, que ele fala assim: Por que se enfurecem os gentios? A palavra enfurecer lembra a ideia de aglomerar-se de maneira desordenada, como se houvesse uma massa de pessoas, uma se jogando por cima da outra, para fazer algo que é extremamente tolo, vazio ou sem sentido.
como ele mesmo diz no final do versículo 1, que ele fala que os povos imaginam coisas vãs. Os gentios se enfurecem, as nações se enfurecem, se juntam, se amotinam, se tramam, se juntam forças para imaginar coisas vãs. A ideia é essa. Pensem, irmãos, num linchamento. Para a figura ficar mais clara para os irmãos, desse enfurecer-se, desse juntar forças. É como se eles se juntassem para linchar alguém. Tenho certeza que os irmãos já viram na internet alguma coisa parecida com isso, já ouviram falar, mas tem a ideia do que é do que acontece num linchamento. Várias pessoas se reúnem para agredir uma. Isso não acontece tanto aqui assim no Brasil, mas só para os irmãos terem ideia da intensidade dos inimigos se juntando contra Davi. Só que nesse caso, irmãos, quem estava para sofrer tal abuso era Davi. Ora, qual era o motivo disso? O motivo é simples, as pessoas não querem ser governadas por Deus. E nesse salmo ele diz no versículo 2 que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido. Ora, eles compreendiam o reinado de Davi como um reinado davídico, como um reinado em que Deus era representado por Davi. Logo, eles não queriam estar submissos a Deus. Isso é notório, isso é conhecido, irmãos. Em 1 Samuel, eu gostaria que os irmãos abrissem lá, em 1 Samuel, mantenha o dedo em Salmo lá, e o outro dedo fica aí em Samuel, 1, 2 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 8, nós vemos que o povo de Deus, o próprio povo de Deus, a quem ele tirou do Egito, deu uma terra, eles estavam pedindo um rei para Samuel. E olha o que Deus diz para Samuel ali. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 7 e 8. Diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Então, o próprio Deus falando acerca do povo de Deus, da rejeição que eles estavam aplicando ao Senhor. Deus está falando: Samuel, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Só que no caso de Davi aqui, ele está de frente a nações ímpias, nações que não querem se curvar diante dele. Muito pelo contrário, querem se rebelar contra Davi, a fim de que Deus não reine. Se com o povo de Deus já acontece isso, imagina a intensidade que acontece na vida de quem não ama a Deus. O apóstolo Paulo ainda fala em Romanos 3, versículo 11 e versículo 18, fala que o ser humano, ele não entende, ele não busca Deus. E ainda ele fala que não há o temor de Deus no coração, diante dos olhos das pessoas. E que essas pessoas, elas estão entregues aos desejos dos seus corações. Como nós vemos nos textos bíblicos, o coração é desesperadamente corrupto, é enganoso, é pecaminoso. E por isso essa rebeldia do povo em não querer servir a Deus. E Davi olha espantado com a quantidade, com a intensidade, com o quão grande era o número dos seus perseguidores ali. Mesmo após sendo colocado como rei, ele não teve um reinado fácil.
Desde o dia que ele foi ungido, ele teve que se esconder de Saul, ele teve que fingir-se de louco, ele ainda, como se não bastasse, mesmo depois de Saul tendo sido morto e ele, Davi, tendo sido então rei, ele teve que fugir do próprio filho, Absalão. E nisso, irmãos, nós vemos a dificuldade do povo em se submeter. Até mesmo na família de Davi havia essa dificuldade. E Deus estava sendo envergonhado. Deus estava sendo blasfemado. E Deus não podia fazer outra coisa senão a demonstrar que ele era o defensor do reino a qual ele havia sido o fundador e rei sobre todas as coisas. Os inimigos de Davi, eles não estavam imaginando contra quem realmente eles estavam lutando. No versículo 3, eu convido os irmãos aqui de Salmo para dar uma olhada novamente, nós vemos aqui: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Somente nesse versículo nós destacamos aqui o desprezo que as pessoas tinham pelas coisas de Deus. Como eles não queriam ser reinados, porque eles entendiam que estar debaixo da autoridade divina era estar debaixo de laços, de algemas. Era estar debaixo de instrumentos usados em escravos. A figura de linguagem aqui é forte. Quanta semelhança nós vemos nos dias de hoje. E quando nós olhamos então para o mundo, à nossa volta, nós vemos que ele está morto. Não se espante em nosso meio ter poucas pessoas para conversar sobre Deus, sobre as grandezas de Deus. Porque esse mundo odeia Deus. E para piorar, você também vai ser odiado por você ser simplesmente crente. Mas uma coisa que eu peço perdão para os irmãos pelo que eu vou falar, mas é que se vocês pensam que ser cristão é viver uma vida longe de problemas, precisamos repensar. Abram comigo lá em Mateus 10. Mateus 10, versículo 16 em diante. Mateus 10, versículo 16 em diante. Em que Deus diz assim, através de Cristo: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples para as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem vos fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O texto é muito claro, irmãos. Quem diz ser crente e não passar por perseguições, por desprezo, por ódio das pessoas, por simplesmente ser crente, precisa avaliar a si mesmo. Porque o simples fato de você dizer que é contra o que o mundo está impondo, você já começa a ser declarado inimigo das pessoas. Ainda mais se você se diz ser cristão. Se você tem princípios biblicamente fundamentados em sua vida. Se você é contra esse negócio que agora está em alta na mídia de
ideologia de gênero, que você é contra homossexualismo e você tem princípios bíblicos sobre a sua vida? Quem dirá isso? Versículo 4 ao versículo 6 de Salmo, irmãos, diz assim: Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui Davi desperta a nossa atenção para a reação de Deus ao ser afrontado. Davi, ele sabia muito bem das consequências de se opor a quem Deus escolheu como seu representante na terra. 1 Samuel, capítulo 17, somente o versículo 26, existem outros versículos que são parecidos. Aqui nós vemos Golias afrontando o povo de Israel, e Davi diz: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então ele está falando aqui todo aquele contexto de Golias, que Golias estava chamando algum soldado para a batalha lá e ninguém aparecia, e estava zombando, escarnecendo, e aparece Davi ainda pequeno, e diz para aqueles soldados assim: quem é esse incircunciso que afronta o nome de Deus? Israel estava lá. Davi entendia. Israel, o povo de Deus, povo separado para a glória dele. E esse ímpio está escarnecendo, esse ímpio está zombando. Quem é esse para falar tamanha afronta? Ele entendia das consequências de se falar mal contra aqueles a quem Deus escolheu. Com tanta convicção assim, irmãos, Davi, no seu texto aqui, diz que Deus haveria de vingar-se. Nós não devemos achar que a vingança de Deus é no nosso tempo, e achar que Deus está aqui para nos servir, que está aqui para vingar ao tempo que nós queremos. Mas a vingança, primeiramente, irmãos, pertence a Deus. Romanos 12, 19 vai falar isso. E Deus, como dono da vingança, aquele que tem o direito de fazer vingança, ele faz no tempo dele. Ele prorroga a sua ação divina para o devido tempo, o tempo que lhe apraz, o tempo que traz glória para ele. E nesse texto nós vemos que Davi fala como se Deus falasse do seu rei. Embora ele chame a atenção para o seu próprio reinado. Percebam que a partir de agora a figura de Cristo está começando a ficar mais clara. Está começando a tomar forma. Davi chama a atenção para o seu reinado. Como se Davi estivesse falando, como se Deus estivesse falando. Ele diz no versículo 6, Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. É claro, a compreensão correta desse texto é que Davi era o instrumento de Deus para aquela ocasião, para aquele momento, para vingar a blasfêmia daqueles povos, a rebelião daqueles povos contra ele. Como eu falei para os irmãos, o desprezo das pessoas por Cristo, ela é muito clara. Ela atravessa décadas, atravessa anos. E a pergunta que fica para os irmãos é: por acaso Deus estaria num canto, choramingando, para que as pessoas o aceitassem?
Deus está suplicando para algum de nós, para quem está ouvindo aqui, que você ame Ele. Muito pelo contrário. Deus, como visto no versículo 4, Ele ri da onde Ele está. Ele olha para a afronta que está sendo levantada contra Ele e Ele, numa atitude, debocha, literalmente. E isso é uma coisa assim que para nós é totalmente loucura. Que nós só poderíamos rir de uma situação dessa se nós tivéssemos plena convicção de que pudéssemos destruir o inimigo, se conhecêssemos todas as artimanhas do inimigo, todas as estratégias dele, e tivéssemos toda a capacidade para destruir ele. Nesse caso, Deus tem sim. Deus tem todo o poder, Deus tem toda a sabedoria. Ele olha para a rebelião dos seres humanos aqui, dos ímpios que não querem se submeter a Ele, e Ele não fica amedrontado. Deus não vai se sentir menosprezado porque você não curte a página dele, porque você não ora para Ele, porque você não dá likes para conteúdos bíblicos na internet. Muito pelo contrário. A rebeldia daquele povo logo se tornaria em pavor. Deus não está indiferente com as injustiças. E quando Ele resolve falar, como diz o texto aqui do versículo 6, Ele está não tentando fazer com que as pessoas... Ele não está querendo ensinar as pessoas ali, mas Ele está querendo convencê-las da demência delas, da ignorância. Abram comigo em Efésios 1, 10. E nós vemos a conexão desse texto com Cristo. Como que Cristo está evidente nesse texto? Efésios 1, 10. Ele diz assim, a partir do versículo 8, vamos ler. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. É essa conexão que nós vemos quando Deus fala do seu rei. Ele olha para a rebeldia do seu povo e ele diz, eu coloquei um rei, eu constituí o meu rei. Ele está falando de Cristo, ele está apontando para Cristo, que através de Cristo todas as coisas se voltarão para ele. E ainda em 1 Coríntios 15, 28, que diz assim, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então aprove a Deus através de Cristo, fazer com que todas as coisas se voltassem para Deus novamente. Enquanto Deus coloca Davi como rei, para dominar aquelas nações ímpias. E aquelas nações ímpias se rebelam contra ele. E elas não entendem que estão se rebelando contra Deus. Davi diz, olha, Deus me constituiu rei. Agora Cristo, Deus está cumprindo isso em Cristo. Deus constituiu a Cristo, Deus
deu toda a autoridade para Cristo, todo o reino, toda a autoridade e poder para fazer isso. E ele vai fazer. E vai entregar todas essas coisas para o Pai, como nós vimos em 1 Coríntios 15, 28. Versículo 7 e versículo 8, Salmo. Diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Davi agora ele levanta a voz para seus inimigos. Ele assumindo um papel de pregador, ele diz para essas nações que o mandato de Deus, que ele tinha o mandato de Deus para reinar. E ele fala isso de 4 formas. A primeira delas é que ele é honrado por Deus recebendo um título que está acima de todos os mortais e anjos, conforme Hebreus 1, 5. Que está falando assim, Hebreus 1, 5. Por qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? Esse texto fala da superioridade de Cristo, que Cristo recebeu um nome que está acima de todos os nomes, que nem mesmo os anjos receberam. Mas nesse caso aqui nós vemos Davi recebendo esse título. Embora individualmente falando, Salmo 51, 5, Davi fala que eis que eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. E mesmo ele recebendo tamanha honra da parte de Deus, ele ainda continuava pecador. O segundo ponto, pelo qual ele fala que ele recebeu esse mandato de Deus, é que Davi não foi o plano B de Deus. Davi, literalmente, ele foi gerado por Deus, como ele fala no Salmo 2, mas lá no Salmo 139, irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, versículo 14 e versículo 16, que diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Literalmente, Davi foi gerado por Deus, como ele mesmo diz aqui nesse salmo, para que um dia ele fosse o representante de Deus na terra e pela sua vida tipificasse a Cristo, apontasse para Cristo através do seu reinado, através da sua vida. E quando ele usa o termo hoje, ele está se referindo ao tempo da manifestação de Deus, o tempo em que se tornou conhecido o dia em que ele se tornou rei. Agora aquelas nações iam saber que ele era rei mesmo, instituído por Deus, pois ele estava pronto para a batalha. Davi, depois de várias vitórias, ele reinou sobre uma vasta extensão territorial. Muitos reinos lhe foram submissos, de modo que elas pagavam impostos para ele. Deus concedeu isso para ele. E como nós vemos no versículo 8, ele fala: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Deus concedeu a Davi. Agora, irmãos, concentremos nossa atenção para Cristo. Explicamos a situação de Davi. E agora, através da vida de Davi, a imagem de Cristo
que já estava tomando forma, começa a ficar mais e mais clara. Embora pregadores fiéis falam a respeito de Cristo, Cristo fala através dos seus pregadores. E nós não devemos ignorá-los. Não devemos fazer como aquelas nações faziam, olhar com escárnio, com desprezo para o que Davi fez. Em Efésios 2:17, voltando ali para Efésios, nós lemos do capítulo 1 ali, um pouquinho para frente, no capítulo 2, versículo 17, nós entendemos essa lógica de Deus falar através da vida dos seus pregadores, da seguinte forma. Efésios 2:17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam pertos. Aqui, o apóstolo Paulo estava falando que os apóstolos quem evangelizaram, mas ele está atribuindo esse trabalho dos apóstolos, falar, o evangelizar, a transformação de vida, a Deus. E vindo, evangelizou paz a vós outros. Vindo quem? Cristo. O texto fala de Cristo pelo contexto. Assim nós temos o testemunho do próprio Deus falando acerca de Cristo como seu unigênito, o único Filho de Deus. Ele foi gerado no tempo oportuno, assim como, mas eterno, assim como o Pai e o Espírito, e como aquele que tem à sua disposição todas as coisas no céu e na terra. Cristo veio a esse mundo, ele é eterno, mas ele encarnou-se, foi gerado, viveu aqui, pregou o reino de Deus, morreu, foi crucificado, ressuscitou e está sentado à direita de Deus e voltará. E através dele, todas as coisas se unirão, voltarão ao supremo reinado de Deus. Versículo 9 até o 12, irmãos, Salmo, diz assim: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Davi declarou abertamente para seus inimigos que o fim deles era a completa destruição. A linguagem é muito clara. O termo regerás, irmãos, como diz aqui no versículo 9, pode nos trazer a ideia de alguém que conduz pacientemente para um caminho determinado. Alguém que pega assim pelo ombro, assim, que engancha e fala, não, vamos por aqui assim, tá? Dá essa ideia e não está errado. Todavia, esse texto, essa única palavra, ela pode ser vista como esmigalhar. Se nós lêssemos o texto novamente, ele diria dessa forma: com vara de ferro as esmigalharás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqui está a declaração de Deus, o termo de paz de Deus. Aqui eu quero deixar claro para os irmãos que essa destruição ela toma 3 dimensões. Que a saber,
ela tem a capacidade de tornar imprestável física, social e moralmente aquele a quem recebe essa disciplina. Trocando em miúdos, deixando uma linguagem muito conhecida nossa, o fim dessas pessoas seria como se elas fossem um monte de entulho. Elas seriam destruídas totalmente até que elas fossem uma pilha de destroços. Como o versículo 9 fala de que regerás com vara de ferro e despedaçarás como vaso de oleiro, o entulho nada mais serve para ficar debaixo dos pés. Essas nações que se não se curvassem, que se não compreendessem a grandeza do reino de Deus através da vida de Davi, elas seriam destruídas, seriam esmigalhadas. Elas serviriam de entulho para ser pisado, porque nada sobraria delas. Não prestariam para nada. Não haveria história para essas nações. Mas o interessante é notarmos no versículo 10 que, apesar da severidade da mensagem, Deus não deixa de ser misericordioso, não deixa de ser gracioso. Ele diz assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Esse é o último ato de misericórdia que Deus estende para aqueles povos, que Davi anuncia para aquelas nações. Sejam prudentes, deixem advertir. Esse era um apelo. Eles deveriam considerar os seus caminhos, apelando para a consciência e deixando de lado a loucura que para eles era sabedoria. Davi fala: sejam prudentes. Essas nações estavam cegas. Elas se achavam donas da verdade. E Davi diz: sejam prudentes. Olha o que vai acontecer com vocês. Não digam que eu não avisei. Eles não reconheciam então o reinado davídico como um símbolo do reinado divino. Eles deveriam considerar essas coisas e viver centrado e refugiar-se nesse reino para não perecerem. Interessante observar que em nenhum momento na passagem aqui Davi largou o seu escudo e a sua espada e saiu correndo abraçar os seus inimigos, dizendo: eu aceito o pecado de vocês aqui, em nome do amor, vamos nos abraçar, vamos esquecer toda essa indiferença entre nós. Ele não faz isso. Ele não chega para os seus adversários assim: não, vamos deixar de lado isso daqui, não é tudo isso que Deus está falando, vamos nos tornar amigos. Não é dessa forma que Davi fez. Davi estabeleceu um termo de paz com esses povos, que Deus ia destruir eles e que eles tinham que ser prudentes. Esse termo de paz, ele é claro, ele é inflexível, é rígido e é insípido. Mas, porém, ele é regado de misericórdia. Trazendo para Cristo agora, que está cada vez mais e mais clara para nós a imagem dele nesse texto. Cristo, ele tem todo o poder para reinar, inclusive, sobre aqueles que não querem obedecê-lo. Filipenses 2, versículo 5 em diante, nos diz isso. Filipenses 2, Filipenses, versículo 2,
versículo 5 em diante, fala da humilhação de Cristo, mas no final de tudo isso ele traz uma advertência. Versículo 5 em diante fala assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido entre figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que dúvida nós temos acerca desse texto? Que o reinado de Cristo será único. Você quer voltar-se para Ele, arrependido dos seus pecados, ou não, todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. E é necessário que seja assim. Muitos, eles se renderão gentilmente. Deus tocará no coração deles, abrirá os olhos deles para crerem na mensagem do Evangelho, mas muitos, com a mensagem do Evangelho, se endurecerão mais ainda. E assim eles vão experimentar a superioridade do poder de Deus contra eles, isso que é o pior. Na vida de Davi nós vemos que Deus deu vislumbres da vida de Cristo, mas que essa profecia, como eu falei, ela se cumprirá perfeita e infalivelmente em Cristo. Interessante, irmãos, pensar na questão da arma que o próprio Cristo usará. O salmista fala de uma vara de ferro, mas Cristo não precisará de arma nenhuma. Mas Calvino, em seus estudos, ele nos faz lembrar que Deus, através de Cristo, simplesmente pelo sopro da sua boca derrotará todos os seus inimigos. Um ato tão simples que será capaz de devastar todos os inimigos de Deus. Isso mostra quão grande é o poder de Cristo. E olhando para os apelos dos supostos pregadores de hoje em dia, nós vemos que eles não têm nada a ver com o apelo de Cristo nas Escrituras. Eu não estou proibindo os pregadores de fazer apelo. Vocês devem apelar sim, mas por favor façam do jeito certo. A Bíblia dá exemplos de apelos. Esse salmo dá exemplos de apelo. Pare de mostrar a Cristo como um fracote, a Deus como alguém que está desesperado, buscando sua atenção, e do Espírito Santo como um servo teu, um empregadinho teu. Deus nunca vai precisar da sua aceitação. Não é você quem dá as cartas, não somos nós, em nenhum momento. Quando no versículo 10 o salmista fala: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Ele está falando que o arrependimento tem que ser agora. Esse é o tempo para o arrependimento. A palavra de Deus foi pregada, anunciada. Deus vem em juízo. Arrependa-se agora. Muitas pessoas querem curtir a vida, querem viver os prazeres da vida, e depois, quando elas estiverem
uma certa idade, talvez elas chegarão a pensar sobre ter uma vida com Deus. E eu digo para essas pessoas que vocês não sabem o dia da manhã. Você não sabe se chegará em casa vivo. O tempo do arrependimento é hoje. E o salmista deixa muito claro para os seus inimigos. E Deus deixa muito claro para aqueles que se opõem a Ele. Agora, sejam prudentes. Arrependam-se. Parem de crer na loucura de vocês mesmos. Ainda nesse versículo, o salmista condena essa falsa loucura deles e esse orgulho que endurecia o coração deles. No versículo 11 ele diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Eles deveriam abraçar o que é verdadeiramente sábio e sadio e parar de olhar com desdém para as advertências divinas e claramente estabelecidas. Alegrar-se em Deus e servir a Ele com temor é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. Se aqueles que querem viver na sua liberdade pensam que estão sendo felizes, eles estão sendo os mais miseráveis possíveis. Deus cuida de nós, Deus nos dá a sua palavra. Da mesma forma como o dono de uma fazenda cerca sua fazenda para proteger a sua propriedade, seus animais de caírem em precipícios, em serem devorados por animais selvagens, Deus dá a sua lei para proteger o seu povo do pecado. Então toda a nossa alegria, toda a nossa esperança, toda a nossa vida, toda a nossa motivação tem que ser centrada em Deus, através de Cristo. Romanos 14, versículo 7 e versículo 8 fala disso. Romanos 14, 7 e 8 diz assim: porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Versículo 12 de Salmo, irmãos. Diz assim: beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Esse beijai, ele lembra o sinal de submissão do servo para o seu Senhor. Embora Deus seja paciente, como o Salmo 86:15 diz que Deus é longânimo, tardio em irar-se, isso não quer dizer que Deus demora. Isso não quer dizer que Deus engavetou a sua ira, deixou de lado. Ele pode demorar. A sua vingança não vem no tempo que nós queremos, mas ela vem. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, tem que trabalhar com os crentes a respeito disso, de algumas pessoas que estavam começando a zombar da demora de Deus em voltar. E ele fala que o objetivo dessa demora de Deus é arrependimento. Deus estende a sua misericórdia até o último momento, como se ele segurasse com uma mão toda a podridão, toda a ira que está para correr, e com a outra mão ele chamasse para que você se refugiasse nele. Porque a partir do momento ele vai soltar essa ira e não vai ter mais o que fazer. O refúgio dos crentes está em Cristo. E ele diz, concluindo, antes da batalha, Davi, antes da batalha para com os seus inimigos, ele diz que bem-aventurados todos os que se refugiam nele, se refugiam em Deus.
E Cristo está dizendo: bem-aventurados todos os que se refugiam em mim. Deus fala acerca de Cristo, que você é bem-aventurado não vivendo no mundo, não vivendo do seu jeito, esperando o último momento da sua vida para se converter, mas é se arrependendo agora e se refugiando em Cristo antes que a sua ira se inflame. E não pereçais no caminho, como diz o Salmo. Vamos concluir, irmãos. Nós devemos entender, então, a real situação do mundo em que vivemos. Não devemos nos espantar com a capacidade do ser humano em ser mal. Mesmo que ele seja repleto de boas intenções e que ele ande sobre alguma forma de piedade. Mesmo muitas vezes Deus usa a vida dele como um exemplo para te envergonhar de algo que você deveria ter feito. Ele não vai escapar dessa ira por simplesmente ser bom, por simplesmente ser caridoso. O mundo está em rebeldia contra Deus. O mundo odeia Deus. Os mandamentos de Deus são como instrumentos que escravizam o mundo na cabeça deles. E Deus está falando: felizes são os que se refugiam em Cristo. E esse mundo vai fazer de tudo para que vocês que estão aqui, para vocês que estão ouvindo, que já são crentes maduros, o mundo vai fazer de tudo para que vocês deixem de estar debaixo do reinado de Cristo. Eles vão fazer de tudo para fazer com que vocês não se submetam à autoridade de Deus. Apesar do desprezo que o mundo tem por Deus, isso tudo faz parte do supremo propósito de Deus. Enquanto uns são chamados graciosamente e de boa vontade, se voltarão a Deus, outros vão receber a ira de Deus. Cristo não vai salvar todo mundo. Não devemos olhar para João 3,16 e pensar que Deus vai salvar todo mundo. Deus vai salvar o seu povo. Não sabemos quem é o povo de Deus. Por isso nós estamos todo dia evangelizando, falando. Aprove a Deus fazer com que nós não soubéssemos quem são os eleitos de Deus. Nós temos que falar, que anunciar. E aqueles que são eleitos de Deus vão se arrepender. Como embaixadores de Cristo, nós devemos anunciar o decreto de Deus. Eu falei da questão do apelo. O apelo tem que ser cristocêntrico. Mostrar ira de Deus. Juízo contra o pecado. Mas ao mesmo passo mostrar a misericórdia, o escape, a salvação que Deus mesmo proporcionou. Ou rendam-se ou morram eternamente. Arrependam-se ou serão dizimados. Não existe meio termo, não existe o em cima do muro. Oremos, choremos, clamemos a Deus. Devemos lamentar para que Deus seja gracioso em salvar o maior número de pessoas. Que Deus estenda a sua graça e a sua misericórdia para o maior número de pessoas à nossa volta. Vamos orar? Quero te dar graças a Deus por esse dia e pela oportunidade que tive, a Deus, de testemunhar do Senhor. Ó Deus, fica conosco nessa semana que se inicia e nos ajuda, Senhor, a falar de Ti. A não deturpar a mensagem do Evangelho, ó Deus. A não testemunhar, ó Deus, mentiras acerca de Ti, ó Deus. Mesmo que as pessoas torçam o nariz, ó Pai, devemos falar da Tua ira, do Teu juízo, Senhor,
da Tua graça, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cada dia olhar para Cristo, nos alegrarmos nele, Senhor, e esperar graciosamente nele até o dia que Ele volte. Fica conosco nessa semana. Cuida, Senhor, dos irmãos que não puderam vir. Peço perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Em nome de Cristo. Amém.